Olá, queridos irmãos, é uma alegria mais uma vez estarmos reunidos em torno do estudo, sobre Jesus nesse mês de dezembro. Hoje falando sobre Jesus, o médico divino e sua doutrina, o medicamento eficaz. Então nós vamos começar com a leitura de uma página do livro da Esperança de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a 78. Está na página 206 e se intitula assim: Ante o Divino Médico. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Quem disse isso foi Jesus, e quem registrou foi Mateus, no capítulo 9, versículo 12. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito por falsa virtude, se aspiras o ser maior, se no mundo servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se quiseres vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo de nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Então nós vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecer a Ele pela bendita oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos mais uma vez em torno dos Teus ensinamentos. Que a Tua luz, Senhor Jesus, se faça com todos os irmãos presentes nessa sala, com todos aqueles que vão escutar, com todos aqueles que vão ouvir depois, com todos, Senhor, todos os nossos irmãos encarnados, mas também a todos aqueles que já se encontram no plano espiritual. Que o Senhor abençoe a humanidade inteira e que distribua, Senhor Jesus, as suas benesses de amor e de paz sobre todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, quando eu fiz essa leitura, eu fiquei pensando em como a sentença de Jesus, que não são os que gozam de saúde, que precisam de médico, nunca foi assim tão verdadeira. De todos os tempos, e a gente percebe há quanto tempo Jesus já esteve aqui conosco, 2022 anos, vai fazer, e nós continuamos com o mesmo compasso. O compasso de doentes, o compasso de injustiçados, o compasso daqueles que não desejam, assim, de maneira alguma, sair da inércia em que nós nos colocamos, E eu
fui buscar na questão 625 de O Livro dos Espíritos, né? Uma questão que diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta é a resposta mais curta, objetiva e clara: Jesus. Por quê? Nós já tivemos Moisés, nós tivemos no Antigo Testamento diversos homens e mulheres que vieram proclamando, avisando, alertando. E Jesus, quando vem, ele vem para pessoas simples, né? Para humildes pescadores, para pessoas simples do povo, para que esse povo pudesse entender que é possível, como hoje, eu vou dizer para vocês, é possível, porque é possível que cada um de nós se liberte desse homem velho que nós fazemos questão de manter pendurado no armário ou convivendo com a gente o tempo todo, né? Porque quando a gente não quer conviver com o homem velho, a gente se afasta dele. Mas por quê? O que nos leva de verdade a continuarmos sendo doentes dentro de um mundo onde os ensinamentos da doutrina espírita, e aqui eu faço mais uma vez, esse é um canal espírita, são todos muito bem-vindos, né? A esse ensinamento de luz que a doutrina nos dá. O tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo e guia foi o Cristo. Jesus adoeceu. Jesus se aborreceu. Jesus teve algum momento em que ele... Jesus teve para nós, em todo momento, a educação perfeita para a alma que precisa de paz. Quando ele fazia uma cura, e a gente vai usar aqui, né, aquela passagem que fica, a gente sempre lembra da mulher adúltera, mas do homem adúltero também. Porque adúltero foram os dois, não apenas ela. Ela foi levada porque a lei dizia, a lei mosaica, a lei da Torá lá diz que a adúltera é a mulher. E que ela pereceria, ela ia morrer de pedrada. Pedra após pedra, até que viesse o golpe de misericórdia. Mas quem são os adúlteros? Quem são os doentes? São os dois. Quando se busca fora de nosso lar aquilo que nós não temos, como dizem aí, isso é uma doença. As doenças da alma, meus irmãos, o orgulho, a inveja, o egoísmo, a maledicência, né? A falta de bem ver, de bem ouvir, ou até mesmo enxergar de uma outra maneira. E aquilo que nós percebemos no outro, que sirva de lição para nós mesmos. Porque quando nós enxergamos muito claro o defeito do outro, será que esse defeito não está em mim? Será que eu não possuo realmente essa condição? Como a leitura nos falou, né? Nós estamos vindo de diversos encarnados e desencarnados, somos almas enfermas há muitos séculos. Muito tempo indo e voltando à pátria espiritual. Porque nós estamos num corpo físico, mas nós somos seres espirituais. Então esse nosso momento encarnatório, esse momento em que nós estamos aqui, para nós ele é imprescindível para realmente quitar, resolver ou amenizar todas as dívidas que nós contraímos ao longo de tanto tempo. Quando nós olhamos Paulo de Tarso, Saulo, né? Saulo de Tarso, depois Paulo, e percebemos naquele homem a sua mudança, vamos dizer assim, Nete, mas espera aí, é Paulo. Paulo foi um homem como eu e você, assim como Maria de Magdala, que ouviu, que entendeu que tudo aquilo que ela passava era uma grande ilusão. Ela necessitou voltar? Sim. Ela necessitou voltar. Voltar porque eles dizem aqui, carregando débitos e inibições.
contraídas em existências passadas ou adquiridas agora. Adquiridas agora é aquela situação em que a gente pode resolver momentaneamente, não resolve. Eu tenho uma amiga que ela estava no emprego, ela formou na faculdade, arrumou um emprego, começou a trabalhar. Desde o início, a chefe a perseguir, dizia: eu não suporto você. Eu vou fazer de tudo para prejudicar. Uma pessoa assim, que faz de tudo para prejudicar o outro, é alguém que está doente. É alguém que tem medo de perder o seu lugar, quando o lugar é de todos ao sol de nosso Senhor. E tanto ela fez. E graças a Deus, essa minha amiga tinha uma outra profissão que ela havia largado de mão. Ela é uma microempreendedora e ela voltou. Hoje ela sorri, coisa que ela não fazia. Ela chegava em casa triste, desanimada. Como estar com o marido e os filhos? Mas graças a Deus, né, as coisas acontecem e ela conseguiu entender tudo isso, sair de lá, sem carregar nenhuma mágoa dessa criatura, que com certeza deve ter o fígado doente. Azeda a própria vida, porque não consegue conviver bem com os outros. A doutrina espírita nos diz que somos seres para viver juntos. Somos seres sociáveis. Na família, no trabalho, na rua, sozinho, nos outros grupos que vamos frequentando, em nossas casas religiosas. Então, meus irmãos, qual é a razão de nós vivermos em tanto antagonismo com o próximo? Em tanta malquerença com o outro? Jesus veio, nos trouxe mensagens belíssimas, porque quando a mulher adúltera, voltando a ela, né? Quando tudo terminou, que ele falou assim, olha, aquele que não tiver realmente nenhuma situação a resolver com Deus, ou seja, o pecado, atire a primeira pedra. Quem soltou a pedra primeiro? Foram os mais idosos, um por um. Até que, quando ele viu que não tinha ninguém, falou, mulher, ninguém te condenou? Ela, não, Senhor, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Não tornes a fazer, para que de uma outra vez você não seja realmente lapidada. Então, meus irmãos, tudo que nos acontece é porque nós tornamos a fazer. Nós precisamos cuidar melhor do nosso ser imortal, alimentar a nossa alma de coisas positivas, de coisas boas, de coisas belas, de bons filmes, de livros edificantes, não termos horas ociosas. O cristão com uma hora ociosa é um cristão que está pensando com um pensamento livre, leve, solto e muitas das vezes pensando besteira. Nós ainda somos assim. O primeiro ouvido que escuta é o meu, que estou falando. Então, quando eu digo nós mesmo, me incluindo nessa situação. E é impossível, meus irmãos, nós vivermos assim. O Evangelho, as palavras de Jesus, em qualquer religião, precisam ser palavras que tragam a vida eterna, a vontade, a alegria, o ânimo, o estar de pé, porque vamos falar do Cristo. Né? Essa alegria da proclamação da palavra de Jesus. Em qualquer religião. Esse é um canal espírita. Mas a doutrina do Cristo é de conhecimento de todos. Todos nós sabemos. O que diz Jesus? Os ensinamentos que ele nos traz, que ele nos trouxe e nos traz até hoje. Nós temos aqui também, né, o Lampadário Espírita,
E aqui ele tem uma passagem que é muito interessante, que fala o seguinte: doentes e doenças. Ao longo das nossas encarnações, nós que estamos no planeta de provas e expiações, não vamos encontrar a perfeição absoluta aqui, né? Nós estamos em busca dessa perfeição e é uma busca de séculos, né? E tem uma outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção de todos nós, inclusive a minha também, de que aqui ele fala assim, olha, que os mentores, eles estão nos observando, eles estão olhando para nós. Deixa eu ver aqui. Sim, somos espíritos enfermos com ficha. Nós temos uma ficha especificada nos gabinetes de tratamento. Então, a nossa ficha reencarnatória está lá, na mão de instrutores e benfeitores da vida maior, que vão acompanhando as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos. Não porque a gente tem um BBB fofoqueiro, mas porque a gente precisa do bom, do belo, né? E do tudo de melhor. Então, eles nos acompanham. Nós temos um protetor espiritual, nós temos um mentor amigo, que a gente pode conversar com ele. E quando a gente sentir que a coisa está muito difícil, a gente se recolhe em prece. A gente pede a orientação de Deus, a orientação dos amigos espirituais, para que nós possamos sair daquela situação conflitante. Se o nosso corpo adoece, meus irmãos, é porque o nosso espírito também não vai lá muito bem. E nós lembramos de cuidar do corpo, de manter o sadio, de comer as melhores comidas, entendeu? Não podemos engordar, não podemos comer isso, não podemos fazer aquilo. Mas quando se trata das coisas de Deus, nós não damos lá tanto valor assim como deveria ser dado. Porque todas essas aquisições de virtudes que Jesus carregou com ele, nós temos em nós, no nosso DNA divino. Deus não nos criou à solta. Deus nos criou com um destino certo. Estamos passando por todo esse momento, mas um dia todos nós seremos um anjo. Como diz Leon Denis, né? Do átomo ao arcanjo, que um dia também foi um átomo. Então, meus irmãos, quando Deus manda Jesus para nós novamente, para que nós pudéssemos acolher aquela criatura no seio da nossa vida, no nosso coração, foi para burilar em nós tudo isso de bom que existe dentro de cada um de nós. Todos nós, sem distinção. Porque mesmo aqueles que hoje cometem graves delitos, um dia estarão aqui como nós. Porque vai chegar um momento em que vão parar e vão raciocinar e vão pensar se vale a pena. Pode não ser nessa encarnação, pode não ser na próxima, mas o mal cansa. Deixa a gente extenuado, deixa a gente cansado, deixa a gente aflito. Porque nós somos seres de luz, a nossa essência é de luz. Então, se cada um de nós nesse momento já cansou, louvado seja Deus por isso. E continuamos as nossas orações por aqueles que vão cansar. Porque nós ainda cometemos muitas coisas ainda aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Então, aqui no Lampadário Espírita, como eu estava falando no início, lá do Divaldo, né? Pela Joana. Joana pega um pouquinho no nosso pé, a gente vai acompanhar com ela aqui. Doentes e doenças. Não é o que entra pela boca que macula, que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Mateus, capítulo 15, versículo 11. O que sai da nossa boca? Bênçãos somente? Não. Nem sempre. Às vezes nós olhamos as coisas e falamos assim, eu não vou nem comentar, não vou nem falar.
E nós precisamos ter muito cuidado, né? Quando pensar, e esse pensamento não for nosso, a gente sabe que um pensamento vem sugerido, quando ele não está no nosso acervo, no nosso dia a dia, a gente pede a Deus em prece que acolha aquele irmão que trouxe aquele pensamento. Quando a gente tem um pensamento de vingança com relação a alguém, não vamos botar a culpa 100% em quem traz o pensamento. Porque se ele trouxe, ele achou acolhida no nosso coração. Então a gente ora por nós, que produzimos o pensamento negativo, ruim, o pensamento equivocado, e por eles, que trouxeram a sugestão, porque acharam acolhida dentro do nosso coração. Então precisamos estar atentos enquanto estamos a caminho, como de Jesus. Por enquanto, estamos todos doentes, conduzindo conosco doenças aflitivas que nos apraz cultivar assim. Ah, eu sofro tanto, eu sou tão coitado, né? Eu sou tão injustiçado. E nós reconhecemos que não existem injustiças. Todos nós estamos na família que necessitamos, passando as situações afligentes ou de alegrias que precisamos para o nosso momento. Por isso, nunca devemos dizer, bem que eu podia ser como fulano. Bem que eu podia ser como ciclano. Fulano e ciclano têm a sua caminhada, você tem a sua. Contente-se com o que você tem, com o que você é e como você está. Porque lá na frente, muitas das vezes, nós não sabemos o que vai acontecer com ciclano e com beltrano. E nós somos esses condutores, junto com Cristo e os bons espíritos do nosso destino. Então a gente precisa segurar essa rédea bem segura e tomar conta de mim. Doentes, porque, perseverando no egoísmo, mantemos os germes destruidores que se chama ira, vaidade e paixão. Ai, gente, mas eu fiz aquilo, eu estava tão apaixonada. Eu não tenho nenhum tostão no banco, mas eu precisava daquele anel de brilhante. Ele me chamou e eu atendi o chamado, eu fui lá e passei o cartão. Ou então, olha, não é brincadeira não suporto trabalhar com fulano, eu vou fazer de tudo para tirar ele de lá, porque ele... Ou então, eu sei tudo. Eu conheço tudo, não preciso estudar, vou estudar para quê? Para que eu vou me conhecer? Eu sou uma pessoa tão boa. São armadilhas, meus irmãos, que nós precisamos despertar para elas. Bom, como disse Jesus a Deus. Nem isso ele aceitou para ele. Ele só aceitou ser chamado de mestre. Porque ele é e continua sendo o nosso grande mestre, o nosso grande professor, o grande educador de almas que estão a caminho junto com ele. Doentes, porque nos comprazemos quando ferimos em também ferir, quando feridos, desculpem também ferir, angustiados, desferir dardos de mau humor, aflitos, espalhar inquietações. Né? Tem uma história, eu vou contar bem rapidinho, da Joana com o Divaldo. Divaldo estava num congresso na África, uma mesa toda de gente clara, né? E veio um garçom de cor. Todo mundo deve conhecer isso, né? E eles usam as luvas brancas para a mão poder ficar branca. E Joana apareceu para Divaldo e falou, abraça ele. Divaldo, abraça ele. Eu sei que nesse abraço, o garçom largou a bandeja. Ninguém se entendeu, ninguém entendeu o que estava acontecendo, mas Divaldo foi à busca desse senhor depois, com a família que o acolheu lá na África. E esse senhor estava com a esposa doente, sem nada para comer em casa e dar aos filhos, e pensando em suicídio. Olha o quanto de trabalho em um abraço. Chega a emocionar a gente. Joana proporcionou a Divaldo a esse irmão. Até hoje eles são amigos, né?
ele fundou uma casa espírita lá, e os dois se correspondem. Então a gente precisa aprender a ouvir as nossas intuições boas, né? Aquilo que vem de bom para que a gente possa proporcionar ao outro uma qualidade de vida melhor, menos dolorida, menos sofrida. Quer dizer, ele, em vez de espalhar inquietação, ele espalhou muita alegria. Doentes, porque clareados pela fé nobre e pura, racional e dinâmica, a espairar-se da doutrina espírita, povoamos a mente de sonhos ilusórios e esquecemos os deveres primaciais da sublimação interior com o firme propósito de melhoria incessante. Para que eu vou ler? Eu já sei tudo. Eu não nasci em berço espírita, tá, gente? Eu passei por muitas religiões. Eu fui católica há muito tempo, trabalhei muito tempo com um amigo muito querido chamado Padre José, acho que você já conhece. E conheci a doutrina espírita em 2001. Olha só, não tem muito tempo. E quando eu conheci a doutrina espírita, foi como se abriu muita coisa, eu vi muita coisa, eu aprendi muita coisa. Mas eu não sei tudo. A doutrina espírita, ela é rica. O livro dos Espíritos está aqui, ó. Ele é um repositório um manancial de ensinamentos. Lá no finalzinho, leis morais, lei de justiça, amor e caridade. Quem pregou mais a justiça, o amor e caridade, senão o Cristo? Para nós, criaturas doentes, que precisamos ler e reler o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, não é o céu, é céu e o inferno. Ou a justiça divina segundo o Espiritismo, com relatos de espíritos que passaram pela Terra e vêm nos mostrar o que nós não devemos fazer. Ou nos espíritos felizes, como ser feliz. Aí ele continua aqui. Doentes, porque conservamos azedumes, cultivamos maledicências, atendemos apelos pouco edificantes, porque não queremos ler. Temos um manancial de livros, um monte de livros. A coleção Fonte Viva, então, com Pão Nosso, Vinhas de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, só esses livros, se nós lermos uma página todo dia e fizermos reflexões em cima delas, já estaremos iluminando a nossa alma. Mais o Evangelho no lar, mais esse culto bendito que ilumina nossas almas, que ilumina o nosso lar, que saneia o espaço onde nós estamos, que ajuda tantos irmãos que nos acompanham. Meus irmãos, nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E não é só a encarnada, não, as desencarnadas também. Que vem ter conosco, que vem ver se nós estamos fazendo realmente aquilo que nós estamos pregando. A doutrina espírita é um repositório rico de ensinamentos, de bons ensinamentos, de ensinamentos perfeitos, para que possamos viver longe de todos esses embaraços que criamos para nós mesmos. E ele segue aqui, doentes porque não sabemos, enfermos e ignorantes que somos, aproveitar o tempo de que dispomos, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. Divaldo perdeu a oportunidade, ele até titubeou, mas agora, Joana, vou levantar no meio do almoço. Vai, levanta. E a surpresa, a alegria vem depois, né? Tem uma passagem que diz assim, uma vez verei vocês e a minha alegria, amados, ninguém poderá tirar. Então, outra vez verei vocês e meu coração se alegrará. E a minha alegria, amados, ninguém poderá tirar. Então, é essa alegria que a gente conserva, de ser útil, de fazer o bem, de passar pelas nossas provações com força, com coragem, buscando a prece, o lenitivo da prece, da confiança e da esperança. E segue Joana. Portanto, doenças sim, de variadas nomenclaturas, porque, amando, impomos condições ao amor. Amados, contaminamos de aflição quem nos ama.
Servindo, desejamos servir como nos agrada. Servidos, alegamos ineficiência do serviço. Você precisa me amar do jeito que eu quero, você precisa servir do jeito que eu quero. Tem que ser do meu jeito ou nada feito. Tristes, gostamos que os demais participem da nossa tristeza. Vamos chorar comigo. Normalmente injustificável. E nas alegrias e tristezas de outrem, atribuímos-nos o direito de viver a própria vida. Quantos irmãos nesse período, né, devolveram aos seus entes mais amados? Então a gente se solidariza com todos eles, porque somos membros uns dos outros, somos irmãos uns dos outros. Não te chamamos mais servos, né? Nós somos irmãos uns dos outros, precisamos lembrar disso. Somos espíritos doentes em tratamento difícil por agradar-nos a condição de infelicidade que nos é toda favorita. Todavia, Jesus é um médico divino e a sua doutrina um medicamento eficaz de que nos podemos utilizar com resultados imediatos. Basta querer. Culto do Evangelho, leitura, água magnetizada, passe quando possível, tarefa de radiação, vamos participar dos estudos, nos conhecer melhor, analisar a nossa vida, como estamos levando nossa vida. E ela encerra esse pedacinho assim: se entretanto, no tumulto em que nos afligimos, houvermos perdido os ouvidos para escutá-lo, ou o paladar para o pão dos seus ensinos, busquemos um rochedo solitário, longe das atribulações, no centro de uma ilha, e façamo-nos receptivos. Quando a gente está em aflição, o que a gente faz? A gente se recolhe, porque precisamos lembrar que somos seres sociáveis. Ninguém aqui foi criado para viver sozinho. Ninguém aqui foi criado para ser jogado numa ilha e viver só. Né? Tem aquele filme O Náufrago, que ele construiu, ele fez um boneco com uma cabeça de coco, pintou tudo direitinho, botou um cabelinho lá para poder ter com quem conversar. Para nós percebermos o quão é importante o convívio de um com o outro. Então, quando é assim, nós nos recolhemos em oração. Nós vamos pensar em tudo o que está nos afligindo. Confiar no Pai, ter confiança nele, mas não deixar as nossas tarefas para lá. Não abandonar as nossas atividades. Continuar firme na tarefa que o Senhor nos confiou. Porque se Ele nos confiou a tarefa, é porque nós somos capazes de dar conta. Então, que demos conta daquilo, do talento que Ele nos emprestou. Tal rochedo e tal ilha são a prece e a meditação, ao alcance de todos. No final do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma coletânea de preces. Tem prece para todo tipo de situação. Para quem está aflito, para um suicida, para alguém que acaba de nascer, para alguém que acaba de desencarnar. Não é? Se a gente não consegue formular uma, vamos lá e buscar a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou aos discípulos. E ela termina assim: lá o esculápio celeste diz-nos-á, outra vez, com a mesma segurança de outrora: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, meus irmãos, nós precisamos também saber o que pedir. Pedir joias? Pedir dinheiro? Pedir facilidades? Pedir compreensão da situação que estamos passando? Pedir atenção para que estejamos conectados àqueles que convivem conosco, nosso mentor, os nossos amigos espirituais,
para que juntos, com a força, possamos vencer a cada dificuldade. Nós não precisamos mais, estar tão desamparados assim, porque em todo tempo Jesus está conosco. A doença é uma consequência, mas nós precisamos vencer tudo isso. E mesmo doentes do corpo físico, nós precisamos encontrar força e coragem para sermos sempre mensageiros de alegria, de esperança e de fé para todos aqueles que se encontram na mesma situação que nós, Tem um caso que conta que haviam duas pessoas internadas no mesmo hospital. Um ficava numa cama daqui, o outro ficava numa cama daqui. O da cama daqui só reclamava. O da cama de lá dizia que o dia estava lindo, que o céu estava maravilhoso, que o sol estava chovendo, que tinha uma borboleta. E esse que estava aqui veio a voltar à pátria espiritual. E a cama do que estava aqui mudou para ali. Só que quando ele chegou lá, ele percebeu que não havia janela. Os olhos da nossa alma veem todas as belezas que nós possamos imaginar. Então, meus irmãos, cultivemos essa beleza. Procuremos da melhor maneira possível deixar essa posição de que somos coitados porque não somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de todo esse universo, não é? Todo esse universo que nos cerca é responsabilidade nossa. Para quando nós olharmos para o céu com o sol ou para a noite cheia de estrelas, nós possamos louvar ao nosso Criador, ao nosso Deus, que nos trouxe para nos ajudar a sair dessa situação de penúria que nós mesmos nos colocamos a Jesus, o nosso modelo e guia, o nosso médico divino, o nosso irmão querido. Então, meus irmãos, eu muito agradeço a cada um de vocês pela caridade em nos ouvir. Rogamos a Jesus nesse instante, através da prece, que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados. Que abençoe aquele Senhor Jesus, aos bebês que chegam, trazendo esperança a tantas criaturas, a tantas famílias. Aquele Senhor que devolve ao seio da terra o seu ente mais querido. Abençoa e toca ali no coração, Senhor Jesus, para que ele agradeça a oportunidade bendita que teve de convivência com essa criatura tão amada. E se não foi amada, Senhor, que a prece seja sempre de agradecimento, porque aprendemos muito em todos os momentos, tanto nos momentos de felicidade, como naquele, Senhor, em que temos mais dificuldade, mais aperto. Mas ajuda-nos, Senhor, a buscar nas Tuas leis, nas Tuas palavras, tudo o que nós precisamos. Que possamos ler mais a Bíblia, que possamos ler mais o Livro dos Espíritos, o Evangelho, que possamos, Senhor Jesus, proclamar a alegria de sermos filhos de Deus, sermos irmãos de Jesus. Obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita que o Senhor oferece a todos nós. Que todos nós, Senhor, possamos ter um Natal iluminado, iluminado pelo Teu Evangelho, na simplicidade, Pai, e também no sentimento em comum com todos aqueles que devolveram ao seio da terra os seus entes queridos. Que Deus, em sua bondade, acolha, como acolheu e acolhe todos aqueles que regressaram. E que ajude, Senhor, a cada um de nós que fica, a seguirmos com fé, esperança e luz, buscando o ensinamento, até o momento em que vamos também retornar à pátria espiritual. Muito obrigado à nossa Casa Teresa de Jesus, a todas as casas irmãs, pela oportunidade, Senhor, de estudo dessa noite. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, meus irmãos, que possamos ficar em paz, em nome de Jesus. Agradeço o convite, agradeço a cada um que está na sala, pessoalmente, desejando a todos um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de muita esperança no bem, com Jesus no nosso coração. Fiquemos em paz,
Muito obrigada, graças a Deus.